Pois é, as manchetes negativas, vamos dizer assim, preocupam muito. O Brasil está passando por uma fase que deixa a gente envergonhado. Quando nós vemos reportagens, transmissão ao vivo de inquéritos que de antemão a gente sabe que terão poucos resultados, né? A dimensão do escândalo Carlinhos Cachoeira é infinitamente maior, talvez, do que simplesmente caçar o mandato de um senador ou algum governador. E assim como a questão do mensalão foi de uma gravidade colossal, só não foi maior porque houve um esfriamento, vamos dizer assim, das investigações, dos inquéritos, talvez até a favor do Brasil, de uma certa maneira, porque haveria aí uma questão a ser julgada, a validade de todas as leis aprovadas sob efeito de um esquema de cooptação dos deputados que parece que existiu. Então, o Brasil tem andado numa corda bamba gigantesca. Isso institucionalmente é muito ruim. Falamos em redemocratização. Uma redemocratização de quê? Do crime? Do crime organizado? Né? Esse livro aqui do Carlos Amorim, Assalto ao Poder, do Crime Organizado, é um livro, quer dizer, não é um spam, não é corrente, não é nada que não possa ser enquadrado pela própria justiça. E as afirmações que a gente encontra aqui, os exemplos, são impressionantes. E esse livro foi publicado antes do escândalo do Carlinhos Cachoeira. Então, e na sequência, com todos esses escândalos, a gente não vê da parte dos nossos representantes ações eficazes, né? Por exemplo, a Lei 866, ela daria muito mais segurança se o intervalo entre a publicação do edital e a abertura de propostas fosse proporcional ao tamanho do projeto, da concessão, daquele serviço que se pretende explorar, ou do minério, coisa assim, que está à disposição de interessados. Nós vimos ainda, temos visto até na mídia, um elogio à privatização, né? A privatização pode ser ótima, boa, ruim ou péssima, né? Eu não entendo, por exemplo, por que serviços essenciais são licitados em função de quem pagar mais. É óbvio que o custo de participação na concorrência entra nas tarifas, entra nos serviços. O ideal seria que portos, aeroportos, transporte coletivo, rodoviário, tudo isso fosse licitado em função de quem oferecesse o melhor serviço pelo menor custo. E aí o governo, para contribuir para uma redução de tarifas e controle de inflação, deveria licitar de forma não onerosa. Licitação onerosa é um negócio estranho,
que até faz sentido talvez em minérios que sejam exportados ou coisa assim. E aí justamente é onde isso não acontece. Quer dizer, o cara faz um requerimento, vai lá para o governo federal, ele aprova, e assim nós temos jazidas imensas, né, de tudo quanto é tipo de minério praticamente bloqueadas. Isso é só para dar um exemplo, né? Posso estar errado, mas é o que eu vi alguns anos atrás. Então, a Constituição de 1988, as leis que sucederam a essa Constituição, elas são intrigantes, elas nos confundem. Qual o objetivo delas? Para que foi feito tudo isso? Para preservar privilégios, para fazer de conta que mudamos? Como Il Leopardo, filme famoso, onde a frase foi colocada, mudar para continuar como está. Então, nós temos que repensar o nosso modelo institucional, a representatividade, né? Sempre lembrando esse livro aqui que precisa ser lido, o último capítulo, com muita atenção em tempos de internet. Hoje o modelo de participação popular pode ser radicalmente diferente daquele que existia há 10 anos atrás, né? E com isso, quem sabe, né, a gente moralizar esse país de forma adequada. Esse filme aqui é violentíssimo e, no entanto, mostra, talvez, a história da loucura humana, né? O drama é se nós vamos atingir um patamar de racionalidade antes que as pessoas se matem, né? Nós dependemos demais da vida política, né? Isso é inevitável. Acho que ninguém tem interesse em tutela, em ditaduras e coisas desse tipo, né? Nós queremos a transparência, queremos participação, né? E é gozado como a tal da transparência é relativa, porque, por exemplo, tudo quanto é cidade aí está entupida de conselhos, né? Conselho nas diversas repartições públicas e serviços e concessionárias. E, no entanto, desafio alguém me demonstrar que 1% que seja da população saiba o que é discutido e decidido nesses conselhos, não é? Os contratos de concessão, né? A prestação de contas dessas concessões, tudo isso hoje em dia, graças à internet, isso pode ser feito a um custo desprezível em relação à dimensão dos serviços e do que se faz. Posto de renda, né? É uma brutalidade que se exige da pessoa física. Você tem que preencher formulários, às vezes você não entende direito o que o cara está falando lá, está perguntando. Quando grandes empresas são, às vezes, encontram 1000 artifícios para não pagar imposto de renda. Isso tudo poderia ser modificado. Eu não esqueço uma palestra do nosso secretário Hawley, onde ele, na nossa loja maçônica, tá? Ele defendeu a concentração dos impostos em algumas atividades e liberar o povo de burocracia, do pesadelo anual de dizer se pagou médico ou não, se esteve aqui ou ali.
Pô, hoje em dia isso tudo pode ser automatizado ou, melhor ainda, né, o patamar de isenção pode crescer substancialmente, fazendo com que os nossos funcionários da Receita Federal se dediquem com mais atenção às grandes riquezas. Essas sim, essas merecem uma análise para não sermos surpreendidos, às vezes, pela própria imprensa, quando ela aponta abusos que, teoricamente, deveriam ser do conhecimento das nossas autoridades. Então, o Brasil precisa de uma reforma institucional, precisa da racionalização das suas leis, precisa de uma reorganização dos estados, rever a condição da representação e a própria justiça, que adotou o modelo francês, que vale na França, mas aqui está se mostrando instrumento de muitas armações. Até é humilhante para nós a gente ver um ex-ministro da Justiça defendendo o quadrilheiro. Ele vai alegar que isso faz parte do direito. Mas mostra também como o dinheiro pesa na análise de culpa. Foucault, no livro dele, Vigiar e Punir, História da Loucura e outros, mostra como, e Hobsbawm e outros, sei lá, um montão de autores, Hannah Arendt, tudo, isso é um problema até mundial. O cidadão comum, aquele que trabalha duro, que acorda cedo, vai trabalhar, vai dormir tarde que está trabalhando, ele não tem muito tempo, às vezes, para analisar certas coisas, principalmente do ponto de vista filosófico e ético. Mas ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que incomoda. Então, a democracia direta, ela é possível e necessária e desejável, mas direta mesmo, através de referendos, através de votações em questões estratégicas importantes ao país. E o voto obrigatório é uma excrescência. Quem não quer votar ou não sabe votar, que não vote. E um ritual de votações pode evitar decisões assodadas. Quer dizer, uma lei para entrar em vigor teria que ter aprovação positiva, aprovação em referendos sucessivos, 1, 2, 3, e o governo, quando necessário, assumir o poder de império, quer dizer, tomar decisões imediatas, porque é evidente que diante de certos cenários o poder executivo não pode esperar. E mais importante do que analisar contas e procurar erros burocráticos é o mérito, é discutir o espírito das decisões. Para isso nós temos Polícia Federal, nós temos o próprio Ministério Público, nós temos a Justiça, que, se mudar a forma de atuação, terá mais sucesso no disciplinamento da sociedade de acordo com a vontade dela. Agora, para que seja de acordo com a vontade popular, é preciso mudar o sistema de representação. Vá lá que cada estado tenha 1, 2 senadores. O Senado é importante, apesar das suas falhas. Ou, quem sabe, ser o contrário, a Câmara de Deputados. Mas o custo tremendo dessas instituições e os resultados estão depondo contra isso. Não há demonstração melhor do que a própria realidade. Obviamente, haveria necessidade de muito desprendimento, o que talvez seja uma utopia, a gente
pensar nisso. Até vale a pena uma leitura desse livro do Luc Ferry, né? Aprender a Viver. Talvez seja o momento da gente aprender a viver, a ser feliz. Só que, infelizmente, nós estamos numa fase da história da humanidade em que ela pode se destruir facilmente. Então, essa amplitude da capacidade de destruição é que nos obriga a participar, né? A não ignorar o que existe. E para isso, a democracia direta, a transparência absoluta, né? Uma revisão da nossa estrutura organizacional, institucional, atribuições, uma reforma fiscal, tudo isso é mais do que necessário, é urgente. Talvez não nesse instante, por causa da crise mundial. Nesse instante, talvez valha até ver da nossa presidente Dilma Rousseff atuações enérgicas e duras, como ela fez, determinando que bancos estatais baixassem os juros. Se esses bancos tivessem sido privatizados, teriam dado risada do governo quando ele decidiu agir dessa forma. E aí vem aquela questão, valeu a pena ou não valeu a pena manter o Banco do Brasil e a Caixa Econômica como entidades estatais? Aliás, é muito comum a gente ver o pessoal fazer comparação com a telefonia. Só que a telefonia, quando foi privatizada, foi equivalente a vender fábrica de fósforo um ano antes da invenção dos isqueiros de boa qualidade. O fósforo valia muito e perdeu valor substancialmente no mercado a partir do isqueiro, uma época em que todo mundo fumava. Então a privatização da área da telefonia, o sucesso aparente desse processo, é o resultado de um lance de sorte. Venderam um trambolho, porque a partir da digitalização das centrais digitais, das fibras óticas, dos satélites, os custos da telefonia diminuíram tremendamente, não para nós consumidores, e sim para aqueles que compraram. E se nós estivéssemos praticando tarifas proporcionais aos custos reais da telefonia, nós estaríamos quebrando quem comprou as empresas, tá? E a verdade é que nós não temos panaceia, não existe um remédio único, né? Cada atividade é função do local, da cultura de um povo, do padrão de comportamento, de uma série de coisas. E talvez seja até padrão do nosso povo valorizar o crime organizado, por exemplo, né? E aí teríamos que simplesmente procurar outro país para morar. Mas se tudo o que está acontecendo e que o livro do Carlos Amorim fala com detalhes é verdade, é bom a gente estar alerta e aproveitar bem as oportunidades democráticas de comunicação, de reunião, para tentar uma mudança do nosso Brasil. Obrigado, gente.